gente vai gravar. Então, antes eu vou começar a falar um pouco como é que a gente chega em uma síndrome, né? Porque não é fácil, muitas vezes, quando a gente vê uma criança que vem com uma crise epilética, a gente chegar no diagnóstico de uma síndrome. Então, a gente sempre faz um raciocínio dentro da cabeça da gente para poder ajudar. E é muito importante a gente saber o tipo de crise que a criança apresenta. Se é uma crise que tem um início focal, se é uma crise generalizada, ou às vezes a gente não consegue saber se essa crise é de início focal ou generalizada. Mas para isso é muito importante quem está relatando para o médico que descreva toda a clínica da crise, o que que a pessoa observou, se a criança mudou o comportamento um pouco antes, se começou com piscamento no olho, com movimento na boca, se primeiro ficou com o olhar parado. Então, descrever toda a sequência de evento, que isso vai nos ajudar muito na caracterização da crise. E se você, às vezes a mãe que está junto não viu a crise, precisa ter essa descrição de quem presenciou a crise, tá? Isso no início. E aí a gente vê no tipo de crise, a gente vai tentar classificar dentro de um tipo de epilepsia, e aí, de acordo com as características da idade de início, dos tipos de crise de epilepsia que a gente encontrar, do eletroencefalograma, a gente vai conseguir encaixar esse paciente dentro de uma síndrome epilética. E ao mesmo tempo disso tudo, a gente vai tentar caracterizar, chegar a uma etiologia, né, a uma causa, né, que vai levar a essa síndrome, que essa causa pode ser, por exemplo, aqui a gente tem todas as causas de epilepsias, que a gente chama de etiologia. Estrutural, quando tem uma malformação do sistema nervoso central, ou um tumor, por exemplo, ou a criança sofreu uma falta de oxigenação quando nasceu, então fica lá uma lesão cerebral. Então, isso seria uma etiologia estrutural. Pode ser genética, pode ser infecciosa, de uma infecção que teve lá quando nasceu, por exemplo. Metabólica, de uma doença metabólica, de uma doença imune, ou às vezes a gente não consegue, em muitos casos, a gente não consegue determinar a etiologia dessa epilepsia. E ao mesmo tempo a gente vai vendo as comorbidades que vêm junto, né? Que é alteração cognitiva, de atenção, tudo isso a gente vai avaliando. A síndrome de Lennox-Gastaut é uma encefalopatia epilética e do desenvolvimento, tá? Ela se encaixa dentro dessas características. O que que quer dizer uma encefalopatia epilética e do desenvolvimento? Quer dizer que a etiologia, tá? A etiologia, a causa, vai estar levando a criança a apresentar uma alteração no eletroencefalograma, que é a atividade epileptiforme, e a um atraso do desenvolvimento, tá? Então, a etiologia causa essas duas coisas. E a atividade epileptiforme, às vezes, ela pode também ajudar, colaborar para esse atraso aumentar. Mas a causa de tudo é uma só para as duas coisas, tá? E quando a gente encaixa isso junto com o eletroencefalograma característico, algum tipo de crise característica da síndrome, aqui, por exemplo, essa criança apresenta mioclonias, que são esses abalos rápidos, tá? Isso a gente chama de crise mioclônica. Aqui, essa outra criança apresentou uma mioclonia e ela caiu para trás com uma crise tônica, né, mais endurecida, e depois começou com esses movimentos tônico-clônicos. E aqui a crise que a gente chama de atônica, que é essa crise de queda. Então, são alguns tipos de crise que vão se encaixar para a gente chegar ao diagnóstico de uma síndrome.
E a encefalopatia epilética do desenvolvimento, às vezes a gente não sabe o que vem primeiro, se começou a crise ou se a pessoa já tinha um atraso, né? Isso pode acontecer das duas formas. Às vezes a criança já tem um atraso do desenvolvimento, aí começa a ter epilepsia, às vezes começa a epilepsia, depois vem o atraso do desenvolvimento. Mas, então, na síndrome a encefalopatia epilética e do desenvolvimento, onde a síndrome de Lennox-Gastaut se encaixa, então é como se fosse a ponta de um iceberg, né? A gente está vendo aqui em cima a epilepsia e o atraso do desenvolvimento, e com uma etiologia única. Então, é uma condição onde ambos, o atraso do desenvolvimento e a atividade epileptiforme, influenciam de forma independente o prognóstico, a evolução da criança, o prognóstico cognitivo e comportamental. Quer dizer, se a gente consegue, às vezes, tratar a epilepsia, não quer dizer que o desenvolvimento ele pode melhorar, mas ele não volta para o normal, tá? Então, com o tratamento eficaz, a criança ela pode retomar a sua trajetória de desenvolvimento, que era observada antes do início da epilepsia, mas não vai ter um desenvolvimento normal, tá? A síndrome de Lennox-Gastaut foi, com esse nome, ela foi, a ILAI é a Liga Internacional contra a Epilepsia, né? Então é um órgão bem importante que se dedica bastante a estudar, descrever, a ensinar tudo sobre epilepsia. Em 1989, ela chamou essa síndrome de Lennox-Gastaut em homenagem a Lennox e a William Lennox e Henri Gastaut, né, que anteriormente já tinham descrito de alguma forma as características dessa síndrome. É uma síndrome que tem início geralmente entre 3 e 7 anos de vida, e a faixa etária mais comum de se começarem as crises é entre 3 e 5 anos de idade. A prevalência de 1 a 2% de todos os pacientes que têm epilepsia vão ter a síndrome de Lennox-Gastaut e corresponde a 4% das epilepsias da infância e 10% das crianças com epilepsia diagnosticada antes dos 5 anos de vida. Né? É uma síndrome, ela vai persistir, né? Vai ser diagnosticada na infância, persiste toda a adolescência e na vida adulta, tá? Raramente o diagnóstico é feito na adolescência ou na vida adulta, esse diagnóstico é feito na infância, exceto em crianças com síndrome de Down, que podem apresentar uma síndrome de Lennox-Gastaut de início tardio. E tem um pequeno predomínio no sexo masculino. Bom, então a síndrome, ela pode começar a partir de uma síndrome de West, né? Uma criança que tem a síndrome dos espasmos epiléticos infantis, depois que essa síndrome acontece geralmente no primeiro ano de vida, né? Essa criança ela pode lá por torno de 2, 3, 4 anos evoluir para a síndrome de Lennox-Gastaut. Então, em torno de 30 a 40% das crianças com síndrome de Lennox-Gastaut tiveram o West prévio. Ou pode ser uma síndrome que a gente chama de novo, uma criança que não apresentou Lennox-Gastaut e vinha até com desenvolvimento relativamente normal ou com um pouco de atraso, e aí começa a desenvolver as crises epiléticas, tá? Então, uma síndrome nova, que a gente chama. Quanto à causa da síndrome de Lennox-Gastaut, em 60 a 75% dos pacientes, a gente vai conseguir identificar uma causa. 25 a 33% a gente não vai conseguir identificar. E quais são essas causas, né? Pode ser de origem genética, uma mutação genética, por exemplo. A criança pode ter uma malformação cerebral, pode ter tido uma encefalopatia hipoxisquêmica, a falta de oxigenação cerebral quando ela nasceu. Pode ter tido uma encefalite, uma meningite, que depois fica com uma sequela e começa a desenvolver um quadro
da síndrome de Lennox-Gastaut. Pode ter um quadro de esclerose tuberosa, que no caso é um quadro genético e também as crianças têm uma malformação junto. Pode ser um tumor e outras causas, tá? Mas em torno de 25 a 30% a gente não vai conseguir determinar a causa. E quais são as características da síndrome de Lennox-Gastaut? O que a gente vê, o que a gente faz esse diagnóstico? São crianças que apresentam diferentes tipos de crise, tá? E todas elas, a maioria, resistente ao tratamento com os fármacos anticrises. Mas um tipo de crise que é obrigatório estar presente para o diagnóstico é a crise tônica, tá? Essa crise que a criança, ela endurece assim rapidamente e volta. Essa é uma que é bem intensa, mas tem algumas outras que são até mais sutis, tá? Então, o importante é ter a crise tônica e mais um tipo de crise, que pode incluir alguma dessas seguintes crises: uma ausência atípica, ou crise atônica, ou crise mioclônica, crise focal com alteração da consciência, crise tônico-clônica generalizada. Espasmo epilético, né, naqueles que apresentaram síndrome de West, às vezes aí quando começam a ter as crises características da síndrome de Lennox, ainda tem espasmo epilético, e o estado de mal ou status epiléticos não convulsivo, que é frequente de acontecer na síndrome de Lennox-Gastaut. Esse status epiléticos não convulsivo é um estado de mal de geralmente crise de ausência. Tá? Então a criança entra numa crise de ausência atrás da outra, sem nenhuma manifestação clínica, né, de movimentação para você perceber que ela está tendo crise, mas você vê que ela fica confusa, às vezes andando sem rumo, fora do ar, ela pode estar num status epiléticos não convulsivo. Tá? E aqui alguns outros tipos de crise, as crises mioclônicas, né? Esse filme vocês já passaram, já viram. O espasmo infantil, esse espasmo, né? Que faz uma flexão abrupta, que acontece em salvas. E aqui uma criança que apresenta aqui, ela começa com umas mioclonias na perna. Isso são as mioclonias. E aqui ela vai apresentar uma crise de ausência atípica, que às vezes é o que acontece no estado de mal. Hello. Hello. Oh. Yeah. Você vê que ele fica um pouco mais parado, Okay? confuso. Are you okay? E às vezes é uma coisa sutil que às vezes é difícil de perceber o que está acontecendo Are you ali. Okay? Mark. 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 Bom, então a criança precisa apresentar esses tipos de crise, né? Tem que ter uma crise tônica, a crise tônica é obrigatória, e mais um outro tipo de crise. O eletroencefalograma também na síndrome de Lennox-Gastaut é um eletro que é característico dessa síndrome, né? É um eletro onde a gente vai encontrar durante a vigília esses complexos de espícula-onda generalizados a menos de 3 Hz, ou não precisa ter naquele exame, em todo o exame que faz, o achado. Às vezes já apresentou esse achado em um eletro anterior. Tá? E o paroxismo de ritmo rápido generalizado durante o sono. E a terceira característica da síndrome, que não é obrigatória de estar presente no início do quadro, é a deficiência cognitiva ou intelectual, né, de leve a severa, e às vezes uma deficiência comportamental. Então, são esses três
critérios. Aqui é só para vocês verem o eletroencefalograma. Aqui a gente tem um complexo de espícula-onda generalizada, 3 Hz, são essas descargas generalizadas que acontecem durante a vigília, e aqui esse ritmo rápido que a gente chama durante o sono. E aí, frente ao quadro clínico, a gente vai investigar a causa, né? Por que que está acontecendo isso? Então, o que que a gente precisa para investigação? O eletroencefalograma, né, em vigília e sono, que a gente vai estar vendo essas características que eu acabei de mostrar para vocês. É muito importante, gente, quando for fazer um eletroencefalograma, que sempre se faça um preparo para esse exame, tá? Isso é muito importante, porque isso ajuda muito no diagnóstico e no controle. O que que é esse preparo? É fazer principalmente uma privação de sono antes, no dia antes de realizar o exame. Então, você marca, por exemplo, o exame para amanhã de manhã. Então, no dia anterior, a criança vai dormir mais tarde do que ela costuma dormir, acorda mais cedo e vai para o exame, não deixa ela dormir no meio do caminho, que daí ela vai chegar lá com sono e isso vai ajudar na realização do exame, além de ativar as descargas, então ajuda no diagnóstico. Então é muito importante fazer esse preparo para o eletroencefalograma. A ressonância de crânio, né? Então aqui o eletro e a ressonância, onde a gente vai estar procurando pelas anormalidades estruturais, né? Isso já ajuda em torno do diagnóstico de 50%, às vezes até 60% dos casos. E às vezes a gente precisa fazer naqueles que a gente não conseguiu determinar a causa, uma investigação genética. Né? Ainda não existe nenhum gene que está, a gente fala, esse gene está relacionado à síndrome de Lennox-Gastaut, mas diferentes alterações em genes, a criança pode evoluir com o quadro clínico da síndrome de Lennox-Gastaut. E aí a gente vai para o tratamento. Então, é muito importante que se faça o diagnóstico, que tenha o diagnóstico da síndrome, para que você possa encaminhar para o tratamento mais indicado, mais certeiro, que vai poder ajudar, tá? Então, assim, é uma coisa que eu falo, às vezes é uma coisa que você precisa fazer rápido para você não ficar muito tempo tratando com a medicação errada, que às vezes está piorando Ah, é? a criança. Chegou lá 4.000, mas deu certinho. A medicação, Eu fui pegar o peixe de lá, né? Que era um peixe de só, daquela. precisa fechar o microfone. A medicação de primeira linha, né? Qual que é o primeiro fármaco que deve ser usado na síndrome de Lennox-Gastaut? É o valproato ou divalproato, tá? Aqui tem uma nota que é para mulheres com potencial de gravidez, que não é indicado, né? Mas a gente está falando da infância. A síndrome começa lá pelos 2, 3 anos. É lógico que se você faz um diagnóstico numa criança ou num adolescente que nunca fez uso de valproato e tem a síndrome de Lennox-Gastaut, você precisa tentar, né? Mas na fase para mulher em idade fértil, que é um pouco mais complicado. E depois, se o valproato não controla, a gente pode associar a lamotrigina como terapia adjuntiva, ou a lamotrigina, e como segunda terapia adjuntiva, a gente pode tentar fazer uso da rufinamida, que é uma medicação que é bem específica para a síndrome de Lennox-Gastaut, principalmente no tratamento das crises tônicas, tá? E a gente não obtendo o controle das crises, a gente vai tentando outros fármacos. É importante a gente nunca deixar mais do que 3 fármacos associados, tá? Então, aqui no Brasil, o que a gente tem depois disponível seria o canabidiol, né? E com canabidiol é muito importante a gente monitorar, quando está usando junto com o valproato, a gente precisa monitorar de perto as enzimas hepáticas, né? Porque ela pode fazer subir as enzimas hepáticas, e ele aumenta o nível sérico do clobazam, que pode ser uma coisa, se a criança estiver tomando clobazam junto.
que pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim, porque pode dar uma sonolência muito grande. E quando você fica sonolência, se você tem bastante sonolento, você está tendo muita crise tônica, vão aumentar as crises tônicas, né? E outras medicações que podem ser usadas é o topiramato. Lembrar que o topiramato tem efeito cognitivo de poder dar um alentecimento cognitivo e comportamental. O clobazam, eles indicam mais para uso intermitente, a gente acaba usando em alguns pacientes de forma contínua, porque tem uma boa resposta, né? Mas, assim, às vezes ele pode também aumentar a sonolência, e aumentando a sonolência, você vai aumentar as crises tônicas. Então, a gente tem que, assim, quando a gente associa uma medicação, coloca uma medicação a mais, prestar atenção no efeito que essa medicação está trazendo. O felbamato é uma medicação que a gente não tem aqui disponível, alguns outros fármacos, como o levetiracetam, a gente tem evidência limitada, mas a gente tenta. A ethosuximida, quando tem muita crise de ausência. Fenobarbital, quando tem muita crise tônico-clônica generalizada. E outros benzodiazepínicos, como clonazepam, por exemplo. Agora, a gente precisa ter cautela, tá? Na síndrome de Lennox-Gastaut, com medicação que a gente tem que evitar, porque elas vão piorar as crises de queda. Carbamazepina, oxcarbazepina, essa escarbazepina a gente não tem no Brasil, nem a tiagabina, a fenitoína, que são os fármacos que a gente chama de bloqueadores de canais de sódio. Então, bloqueador de canal de sódio não é bom na síndrome de Lennox-Gastaut, porque pode piorar as crises de queda. Tá? E as crises tônicas podem piorar com os benzodiazepínicos, porque eles deixam mais sonolento. Um outro fármaco que tem sido bastante usado na síndrome de Lennox-Gastaut é a fenfluramina, que tem mostrado uma boa eficácia, mas também a gente não tem disponível aqui no Brasil, tá? E ao mesmo tempo, como a gente sabe que é uma síndrome fármaco-resistente, que as crises são de muito difícil controle, que a gente deu valproato, lamotrigina, rufinamida sem controle, a gente precisa começar a pensar também nas terapias não farmacológicas, tá? Que não sejam remédios, tá? A dieta cetogênica, né, que é uma dieta que é rica em gordura, pobre em carboidrato, eu acho que deve ser tentada a partir do momento que você não teve resposta a 2 ou 3 fármacos. A dieta cetogênica, a gente sabe que é difícil fazer uma mudança alimentar, que não é fácil, e tirar carboidrato não é fácil, mas quando você vê uma boa resposta no controle das crises, tudo fica mais fácil. Então, eu falo que ela é difícil no começo, no primeiro mês, mas depois que ela começa a ter uma resposta, por mais difícil que ela seja, você consegue fazer e manter e ter uma boa resposta. Não são todos que vão responder à dieta cetogênica, mas é um tratamento que em 3 meses você avalia essa resposta. Então, eu acho que todo mundo deveria tentar. A cirurgia é indicada para alguns casos selecionados, né, principalmente quando tem alguma lesão focal em uma região do cérebro que é possível fazer uma cirurgia, porque nem em todos os lugares do sistema nervoso central pode ser feita uma cirurgia, né? O uso do VNS, que é o estimulador do neurovago, que aí é um outro tipo, um outro mecanismo de ação no controle das crises, né? Que é a neuroestimulação, que é um aparelhinho que ele é colocado aqui no subcutâneo, que tem um fio que é ligado no nervo vago e vai ficar mandando estímulo para o cérebro, e esse estímulo ele tenta inibir as crises. E a calosotomia, que é uma cirurgia que vai fazer o quê? O corpo caloso é um órgão que a gente tem entre um hemisfério e outro, tá? E é responsável pela transmissão da informação de um lado para o outro. Nas crianças que apresentam muita crise de queda,
né, que é uma crise bastante incapacitante, que toda hora você tá machuca, né, porque a queda é forte, ela é intensa, num impulso rápido, se não controlou com medicação, deve passar por uma avaliação para ver a possibilidade de se realizar a calosotomia, que é a desconexão desse corpo caloso nas suas regiões posteriores e que tem uma resposta muito boa no controle das crises de queda. Então, se você tem, se a criança tem bastante crise de queda sem controle, deve passar por avaliação em um centro de cirurgia de epilepsia, tá? Eu acho que depois vai ter um encontro que vai estar falando especificamente do tratamento, que eu acho que isso tudo que está aqui vai ser mais detalhado para vocês. E o estado de mal não convulsivo, né? Esse estado de mal que eu falei que geralmente é de crise de ausência, que a criança entra numa crise atrás da outra, então que ela fica meio confusa, fora do ar, sonolenta. É assim, o tratamento, a gente não vai tratar como um estado de mal convulsivo, né? Porque estado de mal convulsivo, às vezes a gente precisa anestesiar o paciente para ele parar de ter crise. Então, é uma forma de tratamento que você deve tratar, mas de forma menos urgente, não tão agressiva, evitando a terapia intensiva, né? E geralmente a gente trata com clobazam, esteroides, às vezes a gente faz pulso de corticoide, né? E uso de valproato em altas doses, com nível sérico bem alto, acima do nível terapêutico, que a gente chama, né? Desde que a criança, lógico, não tenha efeito colateral com esse nível sérico mais alto. E o objetivo desse tratamento é que retornar o eletroencefalograma ao padrão que era antes e otimizar o tratamento. Tá? E é muito importante que todo mundo que tem uma encefalopatia epilética e do desenvolvimento, ainda mais grave, severa, como é o Lennox gastou, que tenha medicação de resgate. O que é medicação de resgate? É uma medicação que você vai ter com você em casa, na escola, para você dar quando a crise se prolongar por mais de 5 minutos, para evitar justamente que evolua para um estado de mal epilético, tá? Aqui no Brasil, a gente não tem medicação de resgate na farmácia, tá? Não é vendida aqui. O que a gente faz é mandar em farmácia de manipulação. Então, que seria o midazolam, por via que vai ser administrada por via bucal, na hora da crise, né? Numa crise que dure 5 minutos ou mais, igual está nessa figurinha aqui do canto, no canto da boca, ou por via nasal, como se fosse um spray, igual nessa outra figura. O diazepam retal é feito um supositório que você coloca por via retal. Se você não consegue, não tem onde manipular as medicações de resgate, o que pode ser usado também é o uso de um benzodiazepínico em gotas, que vai demorar mais para fazer efeito, mas também pode ajudar. Então, tudo isso você tem que conversar com seu médico e ter um plano de ação para essas crises prolongadas, tá? Bom, a gente sabe que essas crianças, elas vão crescer e com epilepsia ainda, né, com crise de difícil controle, e às vezes chega na fase que passou a adolescência, aquela fase de transição da infância para a vida adulta. Eu acho que é um período muito desafiador, vai chegando lá para os 16, 17 anos, porque vai saindo da faixa etária que o neurologista infantil atende, né? Tem que passar por um neurologista de adulto, que às vezes nem sempre está familiarizado com a síndrome. O atendimento de neuro de adulto é diferente de neurologista infantil, as pessoas têm outra característica, né? Acho que é bem diferente, então é uma outra coisa que você vai ter que se acostumar ao longo do tempo, mas também é uma oportunidade
para fazer uma reavaliação do caso, sobre todos os aspectos de cuidado. Talvez seja aquele sem etiologia, reavaliar se é necessário uma neuroimagem, o eletroencefalograma, ver o tratamento como está. A gente recebe muitas crianças que às vezes estão tomando 5 tipos de fármacos ou 6 tipos de fármacos, aquela politerapia que não existe, né? Então, talvez rever para fazer uma politerapia racional, considerar outras terapias, as necessidades multidisciplinares, se precisa de um suporte psiquiátrico, e às vezes você já vem aquele tempo todo com neurologista infantil, chega aqui, é hora de dar uma mudada, né? Nessa fase de transição. E pensar também nas dificuldades que as crianças com a síndrome de Lennox-Gastaut vão enfrentar, né? Quais são as dificuldades da vida diária? As crises, elas costumam ser frequentes e incapacitantes, então, às vezes, é necessário o uso de capacete para proteger a cabeça. A mobilidade, ela pode ser prejudicada, então às vezes você precisa de uma cadeira de roda, mas também a cadeira de roda pode ser boa por um lado, por outro lado, ela pode ser prejudicial, porque aí ela vai restringir a pessoa à cadeira, e a pessoa vai movimentar cada vez menos, né? Então, às vezes, são vários fatores que a gente tem que lidar com isso ao longo do tempo. Os problemas cognitivos e comportamentais, a criança pode ser muito hiperativa, distúrbios de comportamento como agressividade, autismo, traços de autismo, né? Os distúrbios do sono que acontecem. Então, tudo isso são dificuldades que vão aparecendo que a gente tem que ir manejando. Os distúrbios do sono, as crianças tendem a apresentar muita crise durante o sono, então isso já interrompe o sono, né? Então, se interrompendo o sono, você já vai alterar o processo de memória. A gente sabe tudo que a gente aprende quando a gente está acordado, que a gente vê quando a gente dorme, essa memória, ela é consolidada. Então, se você tem um sono muito interrompido, isso vai atrapalhar, né? E vai levar também a alteração comportamental, alteração de humor, hiperatividade, depressão. Os remédios, né, os fármacos que a gente usa para tratar as crises, às vezes podem causar, ou às vezes ou exacerbar esses distúrbios que a criança às vezes já tende a ter, né? Então, por exemplo, o benzodiazepínico pode aumentar as crises tônicas, aí você vai piorar o sono. Então, tudo isso tem que ser analisado em conjunto para tentar chegar à melhor forma, tá? E a gente sabe que a síndrome de Lennox vai levar impacto na qualidade de vida, nos aspectos físicos, mentais e sociais que eu já comentei, na participação das atividades da vida diária, que acaba levando a uma frequência escolar irregular por causa das crises, precisa de uma adaptação escolar que às vezes nem sempre consegue fazer, né? Tem impacto na independência, na capacidade de trabalho, na participação das atividades sociais, nas relações interpessoais, na vida social, e levando também a cansaço, ansiedade com as crises, né? Você nunca sabe quando vem uma crise. Eu falo que a crise é uma coisa muito ingrata, porque ela não dá aviso, né? Então, tudo isso tem que ser pensado ao longo da vida. Adulto, quando às vezes tem muito acometimento, se às vezes precisa de uma institucionalização, o estigma social, tá? Então, essas informações todas devem ser passado para as famílias, né, e deve ser individualizada de acordo com o quadro clínico é, de cada paciente. Mas o que a gente deve saber de uma forma geral? Os riscos relacionados às crises epiléticas, né? Lesões durante a crise, porque o paciente pode cair, pode se machucar, que vai levar a uma contusão, uma fratura, ferimento, né? Crises que acontecem na água podem levar a risco de afogamento, então a pessoa não deve nunca estar numa água, numa piscina, ou mesmo tomando um banho de banheira sem supervisão, né? Acidente de trânsito, crise ao volante,
aspiração durante crise tônico-clônica e a morte prematura ou a SUDEP que é a morte por epilepsia que a gente vai estar falando depois. Aqui é relacionado de uma forma geral às crises epiléticas, tá? Então, os efeitos das medicações, que são as colaterais, né? Os efeitos colaterais. Quase toda medicação que tem ação no sistema nervoso central pode causar sonolência, tontura, né? Esses efeitos relacionados ao sistema nervoso central. Alguns podem levar a ganho de peso, problema de memória, alteração do humor, reação alérgica e levar à toxicidade em casos de dose inadequada ao paciente com problema renal ou hepático. As comorbidades psicológicas, né? Depressão e ansiedade, risco de suicídio, impacto social e na qualidade de vida, né, que é o estigma, que pode levar ao isolamento social, discriminação e limitação das atividades. Então, aqui é um pouco sobre tudo que que os pacientes devem saber, né? Saber o tipo da sua epilepsia, o tipo de crise, ser informado sobre a medicação que deve ser tomada de forma regular, ter um acompanhamento regular, saber o que fazer durante uma crise epilética, né? Manter a calma, proteger a cabeça, colocar a pessoa de lado, evitar colocar alguma coisa na boca, né? Olhar para o relógio para marcar o tempo da crise, tentar identificar alguma coisa que desencadeie a crise, tomar medida de segurança no cotidiano, né? Aqui no caso, eu acho que eles não vão conduzir veículo, né? Então aqui é uma orientação mais geral, mas assim, segurança com água, criança que vai andar, por exemplo, de bicicleta, alguma situação perigosa que possa levar a um risco de lesão, tomar as medicações da forma como foi prescrita, relatar os efeitos colaterais, né? Discutir as interações dos medicamentos, saber prestar os primeiros socorros e monitorar sintomas, por exemplo, de depressão, de ansiedade, para poder solicitar apoio quando necessário. Porque às vezes a gente fica preocupado, vamos controlar as crises, né? Fica focado nas crises e esquece dessas comorbidades que acontecem ao redor das crises. E procurar se informar, né? Hoje a gente está aqui informando, procurar palestras, folhetos. Hoje na internet tem muita informação boa, né? Então procurar informação boa é importante. E o que é a morte súbita inesperada em epilepsia? Então, é a morte súbita em uma pessoa que tem epilepsia. A morte, ela pode ser testemunhada ou não, né? Alguém viu ou não, com ou sem evidência de ter apresentado uma crise epilética anterior. Ela não é secundária ao estado de mal epilético, ou afogamento, ou algum trauma, aí já não é morte só a SUDEP, né? E a autópsia não revela uma causa anatômica ou toxicológica da morte. Quais são os fatores de riscos estabelecidos que a gente sabe para a SUDEP, que é importante conhecer? Presença e frequência de crise tônico-clônica generalizada. Então, essas crises que a gente chama de convulsão é o fator de risco mais significativo para a SUDEP, tá? Falha em ficar livres de crise, principalmente desse tipo de crise que a gente chama de tônico-clônica generalizada ou convulsão. Não está livre de crise por pelo menos um ano. Não otimizar, né, o tratamento quando os pacientes são refratários, então você está tendo crise tônico-clônica e você não está tentando melhorar essas crises, né? Presença de crises noturnas, não utilizar dispositivos de escuta noturna, por exemplo, o uso de uma babá eletrônica para os pacientes que têm muita crise tônico-clônica durante a noite é importante para você poder perceber a crise. E a ausência de supervisão noturna. Então, quais são as estratégias que a gente pode usar para reduzir esse risco de SUDEP? É você
conhecer, né, principalmente os fatores de risco, as convulsões, né, você dá a medicação de forma adequada, se não controlou, vamos tentar controlar essas crises tônico-clônicas generalizadas, reduzir a frequência dela, evitar desencadeador de crise, privação de sono, esquecer de tomar medicação é muito importante. Uma das causas mais comuns de crise, de descontrole, de crise de epilepsia em pronto-socorro é falta de medicação, tá? Participar das consultas regulares, otimizar a adesão ao seu tratamento, né? Que mais? O uso por exemplo, babá eletrônico, alguma coisa de escuta noturna, supervisão. Quando você perceber que começou uma crise, estimular, mudar a criança de posição, né? Isso também vai ajudar a reduzir o risco de SUDEP. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Não sei se eu falei muito, mas muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, doutora. Quanta coisa importante aqui. Tava querendo anotar tudo para perguntar. Mas eu vou deixar o pessoal perguntar aqui, que já tem bastante pergunta. A gente vai falando o que falaram no chat, tá? E Tá? quem tiver a necessidade de falar, por favor, levante a mão, avise aqui o pessoal que a gente disponibiliza o vídeo. Vamos lá. Vamos abrir aqui a primeira pergunta. A primeira pergunta que a gente recebeu aqui foi sobre medicamentos no SUS. A pergunta é da Rita. Gostaria de saber quais os medicamentos mais indicados e que ao mesmo tempo são distribuídos pelo SUS. Saberia, doutora, essa informação? Sim. Assim, o que a gente tem no SUS? A gente tem o valproato, a gente tem lamotrigina e a gente tem, assim, desses mais indicados, né? Topiramato, a gente tem aqui em São Paulo agora o canabidiol. Que mais que a gente tem no SUS para dieta cetogênica? Ó, desculpa, estou pensando outra coisa na minha cabeça. É o valproato, lamotrigina, topiramato e o canabidiol, tá? O levetiracetam tem no SUS, tá? Não é dos mais indicados, mas às vezes a gente acaba usando também. Tá? Agora, rufinamida, que é uma medicação que a gente tem no Brasil, ela não tem disponível no SUS. Infelizmente, né, doutora? Próxima pergunta do Marcelo. O Marcelo tem epilepsia. Durante anos eu usei carbamazepina, fenitoína e lamotrigina. Elas sempre causam piora das mioclonias. E com elas piorando, também piora as atônicas. Como evitar esse erro, doutora? Então, esses que são bloqueadores de canal de sódio, eles podem piorar mioclonias, né? Na verdade, como evitar é mais divulgação, né? De conhecimento para as pessoas saberem, né, que deve evitar o uso desses fármacos. Mas aí, doutora, acho que acontece muito assim. Uma medicação que foi muito boa para uma crise, piora outra crise. Mas tem umas que você já sabe que vai piorar. Aham. Assim, é difícil a carbamazepina, por exemplo, fenitoína, na síndrome de Lennox-Gastaut, controlar algum tipo de crise, que são medicações que controlam principalmente crises focais, que não é a crise mais frequente, né? Sim. A lamotrigina, ela junto com o valproato, é uma boa associação. Ela pode ou não piorar as mioclonias, tá? Então, se ela não piorou, ela vai ser boa. Se ela piorar, ela não vai ser boa. Mais uma pergunta aqui da Kelly Cristina. Sobre a medicação Vimpat, tem estudo sobre ela na síndrome? Não tem, é a lacosamida, né? A lacosamida também é um bloqueador de canal de sódio, tá? Da mesma forma que a carbamazepina e a fenitoína, só é um canal de sódio diferente
do que a carbamazepina e a fenitoína bloqueiam, mas também é um bloqueador de canal de sódio, então ela também pode piorar as mioclonias, as crises tônicas da mesma forma. É que como não tem muito estudo, acaba que não tem nesses algoritmos, né? Não teria-se um estudo próprio na população da Lennox-Gastaut, né, doutora? É, e nem dessas crises generalizadas. Tá. Vocês vão me falando se se a gente está respondendo qualquer coisa, vocês perguntam aí de novo. Uma pergunta da Luciana. Para crises de drop ataque, qual a medicação indicada? É, que são as crises de queda, né? São as mesmas. Valproato, o valproato junto com a lamotrigina, em associação, pode ajudar. Se não ajudar, tem o topiramato e a dieta cetogênica é muito boa para a crise de queda, quando tem muita crise de queda. Igual eu falei na exposição também, crise de queda, se não melhora com essas medicações, é uma crise muito incapacitante. Tem que ser avaliado num centro de cirurgia para epilepsia. Certo. Aqui estão perguntando da disponibilização do material. Sim, a doutora vai disponibilizar depois. A gente vai colocar aí na plataforma, porque a gente precisa tirar as imagens das crianças, né, por uma questão de privacidade, né? E aí a gente vai disponibilizar, né, doutora? Sim, Outra é, pode falar. pode falar, não, eu estava lendo a pergunta. Ah, você tá lendo? Ó, sobre, você quer ler? Pode ler, fica à vontade. Ó, sobre a estimulação do nervo vago, pode ser realizada de forma não invasiva, não sei se eu entendi a pergunta, mas ele não é tão invasivo, né? Porque ele é tudo no subcutâneo aqui. Então, é minimamente invasivo, mas de forma nenhuma por fora da pele, não tenho conhecimento, não. Eu não entendi o que que é TDS. TDS. A dieta cetogênica. A dieta cetogênica, ela deve ser introduzida mais cedo, tá? Falhou com duas medicações, deu valproato, associou lamotrigina, já pode pensar em começar a dieta cetogênica, tá? Então, após a segunda ou a terceira, não precisa experimentar, esperar fazer 7, 8 medicações para dar a dieta cetogênica, porque quanto mais cedo você der, a criança pode ficar melhor, tá? Na adolescência, hoje leva uma vida adulta, o resgate é importante. Todos os neuros que acompanham indicaram o correto para as mães. Assim, sim, a terapia de resgate é muito importante, mas é lógico, se, por exemplo, se eu acompanho um paciente que eu vejo que já tem crise há muito tempo, são crises curtas, né? Nunca teve uma mais prolongada, tudo, não precisa de uma medicação de resgate. Acho que tem que ser individualizado, sabe? É que na síndrome de Lennox eles tendem, às vezes, a apresentar crises mais prolongadas. Aí é importante ter uma medicação de resgate. Vê se eu estou respondendo tudo aí. Doutora, teve uma mãe aqui que levantou a mão para fazer a pergunta. Pode fazer? Pode, Eu vou colocar o áudio dela aqui, Ana Paula. Eu vou abrir seu áudio, tá? deixa eu ir falando. Qual que é o tempo máximo da dieta Isso. cetogênica? Não existe tempo máximo, tá? Pode ficar a vida inteira se estiver funcionando e dando certo e você controlando os efeitos colaterais. Geralmente a gente faz como as medicações, dependendo do caso, a gente deixa 2 anos ou 5 anos, né? E tenta retirar. Mas assim, se a criança ficou bem, se está aceitando a dieta, se não tem efeito colateral, eu tenho criança que já faz dieta cetogênica há 8 anos, tem criança que faz há 9 anos, tem criança que já está há 10 anos em dieta cetogênica, né? Então não tem o tempo máximo. Com o tempo, às vezes, a gente vai reduzindo a proporção da dieta.
A vigabatrina é eficaz no controle? É eficaz no controle dos espasmos epiléticos, tá? Pode perguntar, quem que queria perguntar? Era ela, eu acho que ela mandou por texto mesmo, essa Vigabatrina, e a pergunta da Vigabatrina. Tá? Então, se estiver apresentando espasmo epilético, ela pode ser eficaz, e ela é eficaz também em crise focal, mas a gente não usa tanto nas crises focais. Por quê? Com medo do efeito de uso crônico da vigabatrina na visão. Aí tem o levetiracetam, serve para as crises de ausência e focais. Ele junto com o Depaquene, não tem problema, junto com o Depaquene de interação. Para a crise focal, ele ajuda. Para a crise de ausência, que é generalizada, ele não ajuda. Geralmente não ajuda. Ele pode ajudar, mas geralmente não ajuda, não. É que tem gente que chama crise focal de ausência, né? Então aí precisa saber se é uma coisa focal mesmo ou generalizada. A TDS, estimulação transcraniana por corrente contínua. Eu não tenho conhecimento, não. Eu acho que não tem nenhum trabalho disso. Que mais? Agora da Amanda. O meu filho usa medicações, mas não melhora. O sono irregular. A dieta cetogênica não pode ser feita porque tem alergia a leite, mas leite não tem na dieta. Tem o creme de leite, né? E o ovo, ele toma levetiracetam com a... Nossa, faz tratamento desde os 7 meses. É, que daí tem que, na verdade, para ver outra opção, teria que ver a história inteira aqui, né? Tá com muita medicação, né? Na trissomia do 21, que é na síndrome de Down, o tratamento é mais difícil de controlar as crises. Eu acho que depende do caso. Alguns casos são mais difíceis, outros são fáceis. Isso não é só por causa da trissomia, mas isso vai depender de cada caso mesmo. Tem muitas crises e é possível fazer um vídeo de 24 horas. Às vezes é muito difícil, né? Porque ele não vai conseguir ficar com os eletrodos 24 horas, eles ficam grudados na cabeça, pode movimentar, mas não movimenta muito. Acho que isso vai depender muito de cada criança, mas no nível 3 geralmente é difícil. Crise de ausência, se for ausência generalizada, é valproato e ethosuximida. Nossa, tem muita pergunta aqui. Tem. Deixa eu resumir aqui, mas o Gustavo, ó, fez um relato aqui do menino dele, e acho que a pergunta dele principal é: não precisar resgate não usam a rufinamida. Pergunta se acredita que é importante tentar. Peraí, ele não é. As crises iniciaram há pouco mais de um ano. De ausência tancopônica. A rufinamida vai depender de como é o eletroencefalograma dele, né? E do tipo de crise que ele está tendo agora. Se for crise tônica, vale a pena tentar, sim. Étira, clobazam e valproato não tem problema. Pode. Não existe tratamento de célula-tronco para epilepsia. Às vezes é difícil diferenciar Lennox de Duzi, né? Mas o Duzi não costuma ter crise tônica, tá? Que é a crise mais frequente do Lennox, tá? E o Duzi responde muito bem à dieta cetogênica. Então, esses têm que ser encaminhados, então, de uma forma muito rápida
para a dieta. Eu tenho uma dúvida sobre a dieta, se a criança está evoluindo com gastroenterite. Eu poderia fazer hidratação oral que tem glicose associada. Eu já tive um paciente, ele tem controle muito bom com a dieta. Não, se ele está com uma diarreia só, assim, a gente tem que evitar a glicose. Se ele tiver com uma diarreia e fazendo hipoglicemia, aí você vai precisar dar a glicose. Então, é importante controlar junto o nível de glicose no sangue, tá? Mas se ela tiver com uma diarreia muito forte também, e você precisa tratar naquele momento, você trata e depois você retoma a dieta, né? É importante tratar na fase aguda, porque senão pode piorar outras coisas. Mas se você puder evitar a glicose, você evita, mas se você estiver precisando dela, aí você vai usar e depois retomar. Sempre falam as atonias de queda, mas meu filho e tônicas. Nesse caso, pode ser indicada, né? Mas assim, a cirurgia, ela é mais efetiva para a crise atônica, para a crise de queda. Então, provavelmente fazer essa cirurgia vai melhorar principalmente as de queda. As tônicas vão Uhum. continuar. Ana Paula, quer fazer a pergunta? Você pode tirar o mudo do seu microfone. Pode fazer. Deixa eu ver. Boa noite. Oi, boa noite. Boa Boa noite, noite. está ouvindo? Boa noite, meninas. Boa noite, doutora. Sim. Doutora, quero fazer só um breve relato. A minha filha, ela iniciou com as crises aos 3 anos de idade. Até então, ela tinha um desenvolvimento normal. E fez o exoma, né, com 3 anos e meio, e ela apresentou o gene KCNQ2. E os médicos falam que as crises que ela tem até hoje são devido ao gene, que isso explica, né, as crises dela. E ela tem todo tipo de crise, ausência, tônica, clônica, drop ataque. Ela está com a dieta cetogênica tem 2 anos já, teve uma boa resposta, mas nunca um controle, né? E de um tempo para cá ela está tendo crises diferentes, então está estudando aí, né, a Lennox. Ela fez um EGG na semana passada para investigar esse padrão de crise, né? Foi descartado já para ela a cirurgia de epilepsia, porque não tem um foco, né? Então eu queria saber se esse gene realmente explica, né, esse quadro todo, de todas as crises que ela vem tendo. Explica, sim. É um Uhum, porque essas alterações genéticas, KCNQ2, uhum, CN1A, CN1, altera canal de transmissão, né? uhum, Que está expresso em todas as células, né? Então, eles explicam, são a causa, a etiologia. Na verdade, a síndrome de Lennox isso, é só a manifestação do gene, né? uhum, uhum. Então, explica o quadro. E ela nunca teve uma boa resposta, tanto com a dieta, né, com o canabidiol também, mas nunca um controle, assim, 100%, né? Então, ela assim, tá com várias já, assim, devido às crises mesmo, comorbidades, né? Atraso global no desenvolvimento, a gente tem buscado aí agora esse caminho aí para ver se vai entrar com rofinamida, se realmente fechar o diagnóstico da síndrome de Lennox. Mas ela tem todo assim um padrão mesmo. Então, tem. E assim, na verdade, a síndrome genética, ela acaba, igual ele perguntou, com a CNQ5, também, Uhum, entendeu? Todos esses genes, quando eles são patogênicos, eles são os uhum, responsáveis pela síndrome. Isso só vai ter, porque todo esse tratamento que uhum. a gente faz não é um tratamento alvo, né? Você não está tratando o gene, você está tratando Sim, a manifestação do gene, exatamente. né? Uhum, Que é um tratamento que a gente chama empírico. Então, só uhum, vai ter uma melhora quando a gente conseguir essa terapia gênica, né? uhum. Tratar lá o gene.
Inclusive também, doutora, está estudando a possibilidade também do VNS também, né? Calosotomia, que eu não sei se é indicado também, né? Os médicos aqui de Belo Horizonte estão avaliando. Inclusive a doutora Ana Paula, né, Gonçalves, ela te conhece, né? Falei com ela do seminário, acho que ela não pôde estar presente hoje, mas te mandou um abraço aí. Eu acho que vale a pena todas essas Sim. estratégias, porque a gente sabe que a Uhum. epilepsia é de difícil controle, né? Sim. Então, assim, você vai juntando mecanismos de ação diferentes, a dieta age de um Uhum. jeito, os remédios de outro, o VNS de outro, Uhum. para Uhum. não que eles vão conseguir parar, porque não vai, Não né? vai. A gente tem essa consciência, a gente sabe, né, do histórico das crises aí. É, Mas aí tem investigação. Agradeço muito aí, doutora. mas se consegue, às vezes, controlar um pouco melhor para ter uma Sim, vida mais tranquila, né? uma qualidade, que a gente busca qualidade de vida, né? Isso mesmo. Agradeço, doutor. Muito obrigada pelo esclarecimento. Um abraço para a Ana aí. Tá, joia. Darei sim. Tchau, tchau. Doutora, Tchau. a gente tem algumas perguntas aqui ainda. Você consegue ficar mais um pouco ou você já precisa ir? Deixa eu ver, dá para ficar mais um pouco, mais 5 minutos eu Tá consigo. bom. Que mais? Para mioclonia, ausência atípica, é a mesma medicação, é valproato, às vezes Hum. valproato com a lamotrigina, o topiramato, né? Então, por isso que tem aquele algoritmo lá de tratamento, porque todas essas crises estão, né, dentro desse padrão. Minha paciente, 18 anos, e tem todas as crises, principalmente a ausência, frisium, lamitoba, clofem, lacotem. A dieta poderia ajudar, sim, nas crises de ausência. Eu acho que a dieta sempre vale a pena tentar, tá? Principalmente se for um paciente mais grave, que, por exemplo, já não alimenta, tem uma gastrostomia, que você dá a dieta de uma forma mais fácil, é muito melhor se fazer a dieta do que ficar dando um monte de medicação. Tem que sim associar as estratégias. Bom, o sedobamato a gente não tem aqui no Brasil ainda, né? Não tem estudo dele na síndrome de Lennox, né? Ele foi aprovado, tá? Foi aprovado para crise focal, tá? Mas é um outro mecanismo de ação também que de repente pode tentar, mas ainda não tem estudo. Eu acho que acabou agora. Agora acabou. Acabou. Gente, vai ter mais palestras, né? A gente vai ter uma palestra só sobre diagnóstico e etiologia, depois outra só sobre tratamento e uma só sobre cirurgias. Então, quem não conseguiu fazer perguntas aqui, a gente vai ter outras oportunidades de fazer perguntas, né? Então, muito obrigada, doutora, mais uma vez, pela sua participação aqui, pela sua generosidade de entregar para a gente tanto conhecimento, né? Assim, eu tô encantada com tanta coisa aí que estava fora do meu conhecimento, né? E o quanto que isso pode ajudar tanta gente. Eu fico muito grata. E a gente aqui, eu, a Érica, a Bruna, o Evandro, que a gente está aqui por trás desse movimento, a gente agradece muito, viu, doutora? Imagina, eu que agradeço. E acho que é importante ter o conhecimento, né? Porque isso ajuda também. Às vezes, até o médico que está te atendendo, dependendo do lugar que você está, não tem o conhecimento. Você conhecendo, às vezes, você ajuda ele, né? É verdade, é verdade. Acho que é um Tá, ciclo do bem. Isso é bom para todo mundo, é bom para a gente, é bom para quem ainda não sabe, os médicos que ainda estão começando, é bom para todo mundo. é. Então, Obrigada, gente. Boa obrigada. noite. Boa noite. Um beijo para Um todos. abraço. Tchau. Tchau.